1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18. Eu vou ler na tradução da versão Restauração do Novo Testamento. Eu tenho aqui comigo também a Bíblia textual. Às vezes pode ser que use uma ou outra, tá? Mas as duas são muito boas, conforme o texto literal grego, por isso que eu sempre procuro estar usando. Então, começando aqui, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que dormiram por meio de Jesus. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram. Porque o Senhor mesmo, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos também no texto de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos do 32 em diante. Capítulo 15. O 32. Vamos começar, na verdade, no 35, que já é melhor o contexto. Versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que tipo de corpo vem? Insensato! O que semeias não é vivificado se não morrer. E quanto ao que semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas um simples grão como de trigo ou de qualquer outra espécie. Porém Deus lhe dá um corpo segundo a sua vontade, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo almático, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo almático,
há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o almático, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o terreno, tais são também os terrenos. E como é o celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ora, isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Vamos também ao último texto, irmãos, em Apocalipse capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E depois nós vamos ler o versículo 14 até o 16. 1 ao 3 e 14 ao 16. Então olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, e como o som de forte trovão. E a voz que ouvi era como de som de harpistas que tocavam suas harpas. E cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. Tamanho versículo, então, do 14 ao 16. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: envia a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós temos a Tua palavra ainda aberta diante de nós. Com toda humildade, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor habilite cada um de nós com a graça do Teu Espírito de ver aquilo que o Senhor deseja que vejamos. Sem a Tua graça, o Teu livro permanece fechado para nós. Porque nós não estamos diante de alguma coisa que a mente pode compreender sozinha. Senhor, nos dá a piedade que produz a sabedoria.
para entender as palavras da profecia. Porque quando tocamos na esperança cristã, nós tocamos na palavra profética de Deus. E o alvo da palavra, Senhor, nós sabemos, pela Tua palavra sabemos que é fazer com que a estrela da alva nasça em nosso coração. Que o nosso coração tenha expectativa do amanhecer, da alvorada que deve vir, Senhor. Produz em nós esse sentimento de querermos Te encontrar, de sermos arrebatados para o Teu encontro. E que, por causa disso, possamos viver uma vida de fé e amor, alimentados pela palavra da Tua paciência. Nós possamos caminhar em direção à esperança do nosso chamamento. Obrigado, Jesus. Que o Senhor fale conosco. Senhor, afasta o inimigo. Afasta tudo que venha dele. Dá-nos um tempo aos pés do Senhor. Estimula o nosso coração, Senhor, com as próprias palavras que o Senhor inspirou. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Que assim seja, Senhor. Sim, Para a Tua própria glória. sim, Senhor. Amém. Amém. Amados, então ontem nós vimos esse texto da primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 12, os mandamentos de Paulo no Senhor Jesus, porque não provém dele, para que nós fôssemos capacitados a viver uma vida santa para a vinda do Senhor. A obra de fé, o labor de amor, que era um constante na vida dos irmãos de Tessalônica, deve também ser uma realidade na nossa vida. E isso visa produzir em nós uma caminhada em rumo à esperança cristã. O que Paulo chama em Efésios, já de um nível um pouco mais alto para aqueles irmãos maduros, de a esperança do vosso chamamento. Que diz respeito a tudo que está contido nessa porção de glória por qual Deus nos chamou. Agora, como a gente viu ontem, sabendo que Paulo dizia para os Tessalonicenses, do capítulo 3 e 4, ele menciona a questão da fé e a questão do amor. Mas ele não tinha mencionado ainda para eles a esperança de novo, como ele menciona no versículo 3. Ele fala que eles são, né, a glória deles, a esperança deles, os apóstolos, na parousia do Senhor Jesus. Então os apóstolos estavam mantendo a esperança em alta. Mas de uma certa forma, Satanás, como tentador, se aproveitando daquela ignorância dos irmãos com relação ao destino dos que dormiam no Senhor, com relação ao que poderia acontecer se o reino se manifestasse, ele começou como que minar a esperança no coração dos santos. E por isso, já no capítulo 13 e 4, quando Paulo menciona a fé e o amor, ele já não menciona no caso deles que eles perseveravam na esperança. A palavra da esperança, em relação à esperança, era uma recordação de Paulo no versículo 3, de como eles no início começaram a fé cristã. Mas eles estavam em perigo de ser tentados. Então, agora nós chegamos nesse capítulo 4, no versículo 13 em diante. Na verdade vai ser uma longa sessão, talvez não dê tempo da gente ver tudo do capítulo 4, do 13 até o 5, versículo 11, porque a sessão toda sobre o arrebatamento, suas consequências, a parousia do Senhor para a igreja e o dia do Senhor para o mundo, que são duas coisas distintas. O dia do Senhor é uma expressão, irmãos. Puxa, como seria gostoso se a gente tivesse tempo para estudar tudo isso. Hã? Talvez um dia o Senhor prepare. Sobrou frango lá. Bom. Talvez, se o Senhor preparar uma oportunidade ainda, a gente possa ter tempo, irmãos, para estudar isso.
Eu tenho ganhado o encargo de estudar as profecias de Isaías e dos Salmos, que são os dois livros proféticos, apesar de Salmos ser um livro de cântico, mas ele contém cânticos proféticos. Então eles são os dois livros mais citados no Novo Testamento, porque são os dois livros mais completos. Um certo irmão erudito disse que se você tirasse todos os livros da Bíblia, praticamente tudo, exceto o mistério revelado a Paulo, da verdade do novo homem, né, do corpo de Cristo, todos os outros assuntos da Bíblia poderiam ser encontrados apenas no livro de Salmos. Todos os demais assuntos. E o livro de Isaías, os irmãos verem a abrangência e a grandeza, ele é o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por isso ele já é chamado de o profeta da graça, o profeta da salvação, o profeta messiânico da restauração cósmica, onde todo o propósito de Deus de convergir tudo para Cristo é demonstrado ali dentro. Mas tanto nos Salmos, como em Isaías e nos demais profetas maiores e menores, essa expressão, o dia do Senhor, se refere a um período específico, principalmente dos últimos 3 anos e meio, embora abranja os 7 anos. Mas principalmente dos últimos 3 anos e meio do tratamento do Senhor para o mundo. Então, irmãos, nós precisamos, quando a gente estuda a profecia, discernir essas coisas. Uma coisa é o dia de Deus, outra coisa é o dia de Cristo, outra coisa é o dia do Senhor, outra coisa é a parousia, outra coisa é a epifania do Senhor Jesus. Elas estão todas relacionadas, mas nessa sessão de Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 13 ao 18, nós podemos dizer que Paulo está tratando com a parousia do Senhor, que é o início do dia de Cristo. Do capítulo 5, ainda tratando sobre sobre a aparição dele, sobre a segunda vinda dele. Mas é que a vinda dele se divide em parousia e epifania. Está dando para acompanhar? A parousia é o tempo em que ele vem para fazer uma obra principalmente por amor aos seus santos. A epifania é o período final da sua segunda vinda, onde ele vem para tratar principalmente com o mundo em rebelião. E se você tivesse aqui um gráfico, um bloco, você teria que colocar então a parousia do Senhor como a vinda dele como noivo para os vencedores, para a igreja, o início do dia de Cristo, em relação aos vencedores. A epifania do Senhor como o início do dia do Senhor, o dia de Jeová do Antigo Testamento. E é o tratamento dele para com o mundo e as nações, para poder estabelecer o milênio. Nessa sessão de Tessalonicenses, Paulo menciona as duas coisas. Nós lemos só do 13 ao 18, mencionando a parousia. Mas se os irmãos lerem o capítulo 5, Paulo vai falar do dia do Senhor. E aí já não está limitado só à questão da igreja, mas o tratamento do Senhor com o mundo e as nações também. Amém? Mas vamos nos deter aqui principalmente na questão que pertence a nós, a esperança da igreja, que é a gloriosa vinda do Senhor para nós, irmãos. No capítulo 4, então, Paulo vai dar essa, vamos dizer assim, essa grande tônica, vou colocar dessa forma, em relação a revelar aos santos de Tessalônica a importância e a grandeza disso para que a esperança deles fosse reacendida. Porque, irmãos, é fato, nada muda tanto a vida cristã como nós temos a consciência da presença real do Senhor e da iminência da vinda dele. Isso estimula-nos a tudo que é virtuoso. E isso nos guarda de vivermos de qualquer forma. É muito simples. Se qualquer um de nós soubesse que o Senhor vai voltar hoje à noite, muita coisa mudaria a partir de agora. A partir de agora. Eu tenho conversado com alguns irmãos a respeito de assuntos ligados a profecias e a proximidade da vinda do Senhor. E, sabe, eu não tenho uma vez que eu converso sobre isso que eu fico pensando, Senhor, cada um de nós está envolvido com tanta coisa e não tem nada de errado nisso. Mas, por favor, não deixe o nosso coração ficar preso por essas coisas, porque o Senhor Jesus falou para os discípulos, irmãos, que aquele dia há de vir como um laço e vai pegar despreparado a todos que habitam sobre a face da terra. Mesmo com as profecias, eu estava conversando com os irmãos hoje no café da manhã, o Senhor, como o irmão Fábio levantou um ponto, o Senhor queria realmente que os judeus crescem. Ele trabalhou, as profecias foram entregues, eles tinham toda a revelação. Era o povo que menos tinha desculpa para não entender.
E assim, é uma coisa, como que pode, irmãos, com tantas coisas claras, e diferente de nós, que a segunda vinda não está previsto dia e hora, a primeira vinda tinha dia e hora. Tinha o ano específico, tinha o dia específico. Estava cronometrado tudo. E na cara deles, nos textos deles. E eles não conseguiram. Agora, se isso aconteceu com eles com dia e hora marcado, o que você acha que vai ser da igreja de forma geral? Que não tem nem dia nem hora de aviso. E se com eles, que era uma nação fechada, sem muita influência do mundo externo, para poder guardá-los exatamente para esperar o Senhor. A coisa era desse jeito. Imagina um mundo globalizado, onde nós temos influência, tanto de fora, como também exercemos influência com outras nações. Porque a igreja, diferente de Israel, não é uma nação fechada. Nós somos peregrinos na terra, estamos em qualquer lugar e temos contato com o mundo todo. E aí tudo que acontece no mundo nos influencia muito fácil. Então, irmãos, que o Senhor produza temor no nosso coração. Que aquela realidade de separar-se do Egito, embora peregramos no deserto, seja algo real para nós. Para que a esperança fosse, então, estimulada, Paulo vai dizer para eles, vamos dizer assim, que consertar o ponto que estava faltando com relação à esperança. E aí nós vamos ler, então, de novo, agora considerando do 13 até o 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então, aqui mostra o seguinte, que a preocupação dos Tessalonicenses era, o Senhor Jesus vai voltar. E aí, o reino dele vai começar. A ignorância, a deficiência de compreensão deles era, aqueles que morreram perderam o reino. E aí Paulo fala assim, irmãos, nós não queremos que vocês ignorem o fato. Os que dormem, que lindo isso, porque aqui mostra para nós que, irmãos, todos que creem no Senhor, que partem, estão apenas dormindo. A morte não mata ninguém mais que crê. Os que dormem. Jesus inaugurou essa expressão com relação à filha de Jairo e com relação a Lázaro. Que indica que a filha de Jairo também era salva. E Lázaro, que era seu amigo, que nele cria, também ele diz, ele não morreu. Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou para despertá-lo. Que coisa linda, irmãos. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui, só para explicar essa questão. Quando fala dormir aqui, não está se referindo ao chamado sono da alma, tá? Tem irmãos que acreditam que a hora que você morre fisicamente, a sua alma está dormindo, inconsciente, do outro lado. Ou na chamada inconsciência da alma, que, como os testemunhos de Jeová e outras seitas dizem, você morre e aí você não tem consciência de nada. Esfacela assim sua memória, sua consciência, e você só vai voltar a ser reintegrado com vida e consciência no dia da ressurreição. Não é esse o ensino bíblico. Quando Paulo fala que dorme aqui, ele está falando de descanso. Descanso das suas obras. É um dormir no corpo. O corpo está dormindo, repousando. O corpo está repousando. Sabe por quê, irmãos? Me permitem um pouquinho mais nisso. Ontem a gente leu em 1 Coríntios que o nosso corpo é parte de Cristo, certo? Membro de Cristo. Deixa eu perguntar para os irmãos. Até que ponto o nosso corpo está unido ao Senhor? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que a gente fala assim, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Tá, o Espírito Santo mora em você enquanto você está nessa terra com esse corpo terreno. Depois que você morre, e tem um outro detalhe. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Porque na glorificação do nosso corpo não é dito que essa habitação do Espírito Santo vai ser dessa forma em nós mais. Nós vamos ver o Senhor como eu estou vendo o Léo. Mas hoje Cristo mora em mim pelo Espírito Santo. Até o tempo da redenção. Porém, a união do meu corpo com o Senhor não é só até o tempo da redenção. E nem mesmo até o tempo que eu estou vivo. Mesmo morto, o corpo permanece unido ao Senhor. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, que deve ser surpreendente para nós. O nosso corpo morre, e você sabe o que acontece. Ele é desintegrado. As células que compõem nosso corpo vão sendo diluídas em partículas, em átomos, e se espalha pelo ambiente.
Mas, irmãos, que nós possamos ver uma coisa impressionante aqui. Cada átomo que compõe o seu corpo. Aquele que numerou os fios de cabelo da sua cabeça e que disse que nenhum fio de cabelo será perdido. Pelo que a Bíblia diz, pelo fato de estarmos unidos a Ele, nem mesmo os átomos do seu corpo estão esquecidos. Eles permanecem de algum jeito. Como é que eu posso colocar essa palavra? Não só lembrados, mas unidos ao Senhor. E para o Senhor reintegrar seu corpo na ressurreição, vai ser só um... Isso aqui de volta. Entendeu? Por que eu sei disso? Porque aqui diz que o corpo está dormindo depois de morto. O Senhor considera ele como algo existente no sono. Apesar de tudo já ter sido desintegrado. E o Salmo 16, profetizando sobre Jesus, diz que o corpo, e não só corpo, lá ele usa uma outra expressão, a minha carne repousará em segurança. Vocês já viram aqueles casos de feiticeiros que fazem trabalho de magia negra em cemitérios? Eles têm que corromper corpos estimulados pelos demônios. Mas os corpos dos santos não podem ser tocados nem depois de morto. Por que isso? Porque o seu corpo é precioso para o Senhor. E está unido a Ele. Irmão, isso deve ser um grande consolo para nós. Que amor. Que cuidado. Aqueles mártires que iam para a arena e os leões devoravam seus corpos, como Inácio, que foi levado pelos leões no Coliseu. E aí olha o que ele fala, né? Que precioso. Estou começando a ser discípulo. Sou o trigo de Cristo para ser moído pelos dentes dos leões, para que Cristo, um pão puro, apareça. E Inácio foi devorado. Cada filamento, cada fibra do corpo físico dele foi devorado pelos leões. Eu posso dizer assim, até se tornou parte do processo químico desses animais. Mas nada disso está esquecido. Cada parte dessa coisa será reintegrada no seu devido lugar. Porque não deixou de estar unido ao Senhor. Irmãos, que impressionante. Mesmo depois da morte, eu quero ler com os irmãos esse versículo, no Salmo 16. É claro que aqui está se referindo ao corpo do Senhor Jesus, certo? É o corpo do Senhor Jesus que está sendo profetizado aqui no Salmo 16. Mas lembre-se que ele está unido a nós. Lembre-se que o que foi realidade com ele por causa da obra dele, será realidade também conosco. Então o Salmo 16 não menciona só corpo. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 8. Lá no canal eu tenho estudado o livro de Salmos e eu achei que com vídeo só a gente conseguiria estudar o Salmo 16, mas lá está com 4 vídeos já, a gente talvez tenha que fazer 5 vídeos, porque é um salmo tão profundo, irmãos. Não é à toa que tanto Pedro como Paulo, eles citam esse salmo para falar do cumprimento da ressurreição do Senhor Jesus. Esse salmo é um salmo messiânico por excelência. E ele tem um título em hebraico. Miktan. Miktan. Os títulos dos salmos são dados pelo Espírito Santo. Não o título itálico que aparece na sua Bíblia em negrito. Não, em negrito, aliás. O itálico, que eu estou querendo dizer, é o inspirado. Então, quando você vê lá, Alamot, Negeiot, Semeion, Sigionot, Mutlabeim, Miktan, são títulos que o Espírito Santo deu. Yediti. O que significa Miktan? Algum dos irmãos tem ideia? Desse nome, Miktan. Não vai aparecer só aqui, vai aparecer em outros salmos. Mas aqui é muito especial. A palavra Miktan, ela vem de uma união de um prefixo e um sufixo. A palavra mik, e é um mik escrito com K, tá? Isso é importante, porque ele vai fazer uma união, uma formação de palavras através da construção de um prefixo e um sufixo. Mik com M-I-K, mik. A palavra mik significa resplandecer de dentro, brilhar para fora. E tan, se você pegar o K do mik e colocar o K
pela pronúncia fonética, junto com o tan, fica Catan. Catan, que é o sufixo, significa entalhar, lavrar, esculpir. Então, aquilo que está entalhado, porém brilhando de dentro. A Septuaginta traduz como esteliografia. O que é uma esteliografia? É uma grafia, uma escrita numa estela, num monumento de pedra. Os reis antigos, quando faziam trabalhos que envolviam atos heróicos, conquistas heróicas, eles gostavam de deixar isso escrito para gerações vindouras. Você tem ruínas no Egito, a estela de Moabe, a estela e o cilindro de Ciro, onde você tem aquelas escritas entalhadas em pedra, contando a história da conquista do rei. Os imperadores da China faziam a mesma coisa. Isso é uma esteliografia. Agora, por que, irmãos, que essa história tem que ser contada? Porque eles consideram isso honroso. A honra. Está envolvido honra. Está envolvido glória. Como esse grande rei foi um conquistador. Como ele teve coisas dignas de ser contado. Que todos saibam essa história. Mas eu queria dizer para os irmãos. Hoje você não tem historiografia. Você tem o Guinness Book. Você tem enciclopédias. Você tem lá narrado grandes feitos, né? Geralmente, quando você pega a história de um homem que já morreu, que já partiu dessa vida, a foto dele está em preto e branco, e aí você tem um parêntese com um asterisco dizendo a data que ele nasceu e a data que ele morreu. Aí depois vem a história dos feitos dele. E aí todo mundo se orgulha. Olha, o nome dele está na biblioteca, está na enciclopédia, está na Wikipédia. Né? E muitas pessoas querem deixar um legado. Porque é honroso, ele quer viver de uma forma que tenha o que ser memorado. Porém, deixa eu dizer para os irmãos, o fato de haver aquela estrelinha, aquela cruzinha, indica que a história de todos nós está manchada. Todos nós queremos ter algo memorável para lembrar. Para ser lembrado, vamos dizer assim. Mas o fato de que nasceu e morreu no ano tal, indica, sabe o quê? Que ninguém tem honra. Sabe por que ninguém tem honra? Porque estão mortos, segurados pela morte. E estão segurados pela morte porque o pecado tocou essa vida. A morte só pode tocar aquilo que o pecado tocou. O salário do pecado é a morte. Então você serve o pecado. E o pecado, como um amo, te paga. Como? Te matando. Então se você é mortal e morre, é porque o pecado tocou você. E por mais que os homens tenham uma história que eles pensam que é digna de contar, nenhum dos que edificaram as estelas, que fizeram a esteliografia, estão vivos. E isso prova que nenhum deles tem uma história digna. Todos os nomes da Wikipédia, da enciclopédia, das conquistas humanas, todos eles, uma vez que deixaram em memória, é porque partiram, porque morreram. E morreram porque não têm uma vida realmente digna. Mas aqui está o Mictã. Aqui está a esteliografia de um homem que tem uma história digna. Ele é o único da nossa espécie. O único da raça de Adão que tem uma história digna de ser contada. Porque o pecado nunca o tocou. Então esse salmo tem uma coisa interessante, irmãos. Ele se concentra na perfeição humana do Senhor Jesus. Ele vai descrevendo em profecia, porque é o Espírito de Cristo em Davi que está falando aqui. O próprio Pedro fala que Davi não escreveu esse salmo se referindo assim, mas a Jesus. Então você tem que ler o salmo inteiro se referindo a Jesus. É Jesus falando com o Pai de como seria a vida humana dele na terra. E depois o prêmio que ele ganha, que é chamado no Salmo de as minhas herdades. Ou a minha herança que caiu em lugar deleitoso. A sorte que tu me reservas. O prêmio que ele tem por essa vida perfeita. Qual que é o prêmio que o nosso Senhor tem pela vida perfeita que ele viveu? Por que os homens morrem e ficam no Sheol? Porque pecaram. E porque o pecado tocou, a morte vai reter. Mas, irmãos, nosso Senhor não tem nada para receber do pecado. O nosso Senhor é o homem que não tem nada para receber do pecado porque ele nunca pecou.
Agora eu queria só... Tudo isso aqui é para falar do corpo, tá? Da ressurreição do corpo. Nós vamos chegar lá. Só impressionar os irmãos com um ponto aqui. Você já reparou que a morte não tinha direito de matar o nosso Senhor? Ela não tinha não só direito, mas ela não tinha como fazer isso. Jesus, para morrer, ele teve que decidir entrar na morte. O fator morte. Sabe aquele fator que a hora que a pessoa está morrendo, ela vai lutando para continuar viva? Você já viu uma pessoa na hora que está nas últimas? Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma pessoa nas últimas morrer no hospital? Irmão, é terrível. Todos ficam ali, naquele esforço. Vai faltando ar. Vai. Outros até veem umas coisas meio assustadoras, né? Porque começa a ter visão do outro mundo, já começa a ficar com medo de onde vai entrar. Ateu se converte. É horrível. Porque a consciência da imortalidade existe, mas ninguém tem domínio sobre esse poder chamado morte. A morte simplesmente vem com um carrasco, cata a pessoa e leva embora. Você não tem poder para decidir a hora que você vai entrar nela, se você vai entrar ou não. Mas o Senhor Jesus é um homem único. É singular o caso dele. Sabe por quê? Quando ele estava na cruz pendurado, se ele não decide entregar o Espírito, sabe por quanto tempo ele ia ficar ali? Por quanto tempo, irmão, você acha? Se ele quisesse ficar lá até hoje, ele teria ficado. Não tem como a morte vir buscá-lo. O que eu quero dizer para os irmãos é isso. A morte não tem poder para segurá-lo e ela não tem como tocar nele se ele não permitir. Irmãos, vocês estão entendendo a diferença? Ele é o único homem que fala assim, agora eu vou embora. Você já viu um homem escolher a hora que morre assim? Nem a pessoa que está nas últimas, às vezes a angústia de aflição de doença no leito é tão grande que a pessoa está ali e você fala, nossa, tem que descansar, tadinho. É tanto sofrimento que morrer vai ser um descanso. Mas ela não pode. É a morte que tem que vir levar ela. E ela não escolhe a hora que ela vai entrar na morte. Por isso que isso impressionou o centurião. O centurião disse que a hora que ele viu o jeito que Jesus morreu, ele falou, esse homem era o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é o único homem que escolhe a hora que vai morrer. E aí ele é que fala, eu entrego, Pai, nas tuas mãos o meu espírito, porque já está tudo consumado. E aí ele fecha o olho e vai embora. Você já viu uma pessoa na hora que está morrendo falar assim, bom, acabou, tchau pessoal. Tem alguém, irmãos? Não tem um na raça humana que fez isso. Só Jesus, sabe por quê? Porque, por um lado, ele tem todo o direito de fazer isso, porque ele é o Senhor. Por outro lado, é porque a morte não consegue nem tocá-lo. Ela não tem poder para reter ele quando ele entra lá, mas ela não pode nem vir. Eu estou falando do fator morte, tá entendendo? O fator morte. Por isso que tem coisas misteriosas que acontecem nos evangelhos. Ele prega em Nazaré, a multidão toda se levanta e vai arrastá-lo na cidade. Nazaré era uma cidade com uns 2.000 habitantes, mais ou menos. Se é que tinha isso. Mas imagine, irmão, uma cidade toda alvoroçada querendo matar você. Não precisa nem ser 2.000. Eu, se for 5, eu corro, vou dar a volta, vou canto, porque se encarar 5 caras querendo me matar é difícil. Dependendo do cara, encarar um já é difícil. Né? Mas imagine 2.000 pessoas assim, nós vamos jogar ele do precipício. Aí ele vai se deixando levar. A hora que chega diante do precipício, o texto fala que ele para. E ninguém toca mais. Nós estamos falando de pessoas que queriam cumprir a lei de Moisés, porque ele se declarou ser o Messias. Ele declarou que ele era aquele, e eles consideravam isso uma blasfêmia. Então, Israel, por ordem de Deus, tem que apedrejar quem for um falso profeta. Ou matá-lo. Mas, mano, é tão blasfemo isso que nós não vamos lapidar ele com pedra, nós vamos jogar ele do precipício. E vai. Aí, de repente, o Senhor para e simplesmente atravessa no meio deles e ninguém faz nada. Você já reparou outra expressão do Evangelho de João? E ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora não havia chegado. Os judeus pegam em pedra para apedrejar, mas ninguém fez nada, porque a sua hora, havia uma hora que ele dizia ter domínio sobre essa hora. Por isso que a hora que ele fala assim, vamos voltar para Jerusalém, os discípulos assim, mas peraí, o Senhor estava agora há pouco querendo te matar,
O Senhor vai voltar para lá? E o Senhor, acho que ele via essas coisas, irmãos, dos discípulos. Tadinhos. Né? O que o Senhor responde? Não são 12 a hora do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Exceto se andar em trevas. Quer dizer, significa o quê? Enquanto é tempo de luz, pode ficar tranquilo que a treva não vem. Quer dizer, a minha vida é controlada pela vontade do Pai e eu tenho autoridade para entregar e reaver minha vida. Ninguém pode me tocar se eu não permitir. Irmãos, que homem maravilhoso. Ele tem uma história digna. Então, a ressurreição dele é mostrada como a historiografia. A história digna de ser narrada. É isso que é o mictã do Salmo 16. A vida que agradou a Deus, irmão. E que ganha como prêmio a ressurreição. Agora vamos ler o 16, para chegar ali na... A minha carne repousará em segurança. Ele vai repousar em segurança. Um outro detalhe é que esse salmo não tem uma nota de tristeza, diferente dos outros salmos. Claro, porque a tristeza é consequência do pecado. Mas como que pode se entristecer? Ah, sim, Jesus se entristeceu em relação às dores dos outros, mas não em relação a si mesmo. Até quando ele estava triste no Getsemane, porque o pecado nosso ia ser posto sobre ele. Mas ele não tem tristeza em si mesmo. Outra coisa muito interessante da vida perfeita do nosso Senhor. Jesus é o único homem que não tem tristeza proveniente de si mesmo. Agora nós, irmãos, no que tange a nós por nós mesmos, a nossa vida é tão bagunçada, nós estamos desarraigados de Deus, depender de nós, desarraigados de nós mesmos em conflito conosco e uns com os outros. Então a nossa vida é o que Paulo chamava de odiosos e nos odiando. E a tristeza que vinha disso é a nossa existência tão confusa e monstruosa. Mas Jesus é o homem perfeito, o varão aprovado, que por fazer a vontade de Deus viveu uma vida feliz. Todas as tônicas do Salmo são de felicidade. E aí ele termina dizendo assim, ó, versículo 8. Tenho posto, aqui é Cristo falando, tá? Tenho posto a Yahvé sempre diante de mim. Porque está à minha destra, não serei abalado. Versículo 9. Pelo que se alegrou o meu coração. Aqui ele fala da fonte da alegria dele. Era a face do Pai sempre aberta para ele, a todo momento. Se alegrou o meu coração e se regozijou a minha glória. Né? Que aqui a palavra glória, traduzida aqui pela Septuaginta, no hebraico se refere aos pesos internos ou às forças internas da alma. A minha carne, por que a carne? Ele é o único homem também, uma coisa interessante, irmão. Orígenes, aquele pai da igreja do período pré-niceno, ele falou uma coisa interessante sobre isso. Ele falou assim, quando o salmista, o Espírito de Cristo, fala que a carne do Messias vai repousar em segurança, Jesus foi o único homem que teve a carne descansando. Carne, não está falando só de corpo, está falando do corpo físico humano dele. Daquilo que eu estou falando, como comecei falando aqui, que compõe o elemento químico da nossa existência. Jesus, ao se fazer homem, sendo homem Jesus, ele participou disso. Ele disse que depois de morto, não só o corpo, porque podia ser, se falasse corpo, deixa eu explicar para os irmãos. Os gnósticos, por exemplo, podiam falar que é um corpo assim, de aparição. Eles diziam que Jesus não tinha um corpo de carne igual ao nosso. Mas se Jesus não tem corpo de carne igual ao nosso, ele não pode morrer. Ele não foi feito em tudo semelhante a nós. Então era importante que fosse carne, você está entendendo? O verbo se fez carne. Só que o ponto, irmãos, é que ele está morto, porque ele vai dizer que a carne dele vai repousar em segurança. Olha só. Minha carne repousará também confiadamente. Porque não deixarás minha alma no Sheol. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No caso de Jesus, por ele ser o santo de Deus, o corpo dele não chegou nem putrefar, nem começar a se decompor. E a carne dele repousou em segurança. No nosso caso, nós dormimos, e como a redenção não está completa, nós provamos uma corrupção temporária do corpo. Mas a carne, que foi verdade para o Senhor, é verdade para nós. Fica tranquilo, irmãos. O seu corpo, com tudo que ele tem, inclusive os fios de cabelo, as unhas, está tudo em segurança. Inclusive depois de morto. Por isso que Paulo pode dizer que os que dormem no Senhor, os que descansam,
Se o Senhor tardar um pouco a vinda dele e todos nós passarmos pela morte, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, e que em um segundo, eu sempre não tenho como ler essa história sem parar para refletir nisso. Irmãos, Lázaro estava morto 4 dias. Não sei se você sabe, mas a medicina confirma que no terceiro dia, o corpo do defunto ele incha e às vezes explode. O terceiro dia é o dia que a morte acaba com o cara. Entendeu? Do ponto de vista físico. O terceiro dia foi o dia que um homem acabou com a morte. E o quarto dia, no caso de Lázaro, que era o dia que nem a mitologia judaica acreditava que era possível ressuscitar. Porque os judeus tinham uns conceitos meio estranhos. Eles diziam assim, até Deus para ressuscitar alguém tem que ser antes do terceiro dia. Porque quando chegar no quarto dia já não tem o que fazer, que a alma foi embora e já... Por isso que a hora que Jesus fala assim, Marta, tira a pedra. Senhor, cheira mal e já é de 4 dias. A palavra já é de 4 dias significa assim, olha, se tivesse sido no primeiro, no segundo ou no terceiro, Senhor, se eu tivesse vindo, até o terceiro dá. Mas o quarto, a alma já está no Sheol. E o corpo já está cheirando mal. O cérebro já derreteu. As partículas que compõem ali as células que vão formar tecidos, que vai formar os órgãos, está se desfazendo. Bom, você imagina isso? Aí o Jesus só olha para ela e fala assim, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aí ele olha para o céu, né? Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sei que sempre me ouves, outra coisa que só ele pode falar. Sempre me ouves, esse varão perfeito aprovado. De repente ele olha para tudo e o Lázaro está lá, decomposto, todo acabado, 4º dia, já não tem esperança nem no judaísmo mais, porque a alma está no Sheol. Ele só dá uma ordem. Ele chama Lázaro pelo nome. Outra coisa, irmãos, o ouvido de Lázaro não existia mais também, já estava todo... Desculpa ficar falando, tem irmãos que... irmão, ficar falando disso, irmão, mas isso aí vai acontecer com o nosso corpo. Se o Senhor não voltar, eu e você vamos passar pelo processo de Lázaro. Se ele não voltar agora. Então, o ouvido de Lázaro não tinha mais nervo de conexão com o cérebro, porque o cérebro também não tinha, para que ele pudesse ouvir a voz. Mas você sabe onde a voz de Jesus foi ouvida? Outra coisa, ele estava na terra. A voz dele atravessou dimensões. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele deu uma ordem na terra e a voz foi ouvida lá no Sheol. Aí eu fico pensando o Lázaro dando tchauzinho para os irmãos lá. Lázaro, essa voz que eles escutaram aqui, lá o Lázaro, opa! Eu conheço essa voz. Lázaro, vem para fora. Irmãos, com uma ordem, eu fico pensando no processo de rebobinação. O rebobinar. Os irmãos lembram, né, das fitas que rebobinavam, né? A geração mais jovem não sabe muito bem o que é isso, mas a gente que tinha VHS ou fita cassete tinha que rebobinar. A rebobinação da constituição química de Lázaro. Tudo de novo. Cada filamentinho no seu lugar em segundos. E a alma de Lázaro, estou aqui. E o irmão Del sempre fala, né? Ele tem que falar Lázaro. Se ele falar vem para fora, saia todo mundo. Não, os outros vai voltar. Por enquanto é só o Lázaro. Vem para fora. Saiu todo mundo. A ressurreição já ocorreu. Mas ele diz em João, nem se maravilhem de alguns ressuscitarem, ele fala em João 5. Porque vem a hora que todos que se acham nos túmulos ouvirão essa voz de comando. Amém. E sairão, irmãos. Por isso, nós estamos tão esperançosos. Nós, os vivos e os que dormem. E dormem com a carne em segurança. Porque como foi a carne do Messias repousando, a nossa, por causa dele, também o é. Então, agora vamos voltar lá para o texto de Tessalonicenses 4. Daniel, antes de voltar, queria que você concluísse, porque você estava falando da carne, mas você estava falando da alma. Que a alma, que alguns falam que dorme e fica ali. E você ia começar a falar sobre a alma, e você falou sobre sobre a carne, tá certo. Chegar aqui. Isso. E que a alma permanece consciente, irmãos, é muito simples.
né, a história que não é parábola de Rico e Lázaro, nos mostra diálogos no além-vida. Não só consciência, diálogo. Se você permanecer e falar, está consciente, está meio uma consciência assim, meio vegetativa, como se fosse em coma. Nem isso não é. É consciência com memórias vivas. E eu ouso dizer mais, com memórias mais vivas do que aqui. Aqui, por causa... Tem um livro, eu não vou falar que ele é canônico, tá? É um livro apócrifo da Igreja Católica, um dos 7 acrescentados, parecido com o Concílio de Trento, mas era um livro aceito como livro de sabedoria pelos judeus. E lá tem uma palavra escrita no livro de sabedoria, lá no Eclesiástico, que tem uma coisa interessante. Lá fala assim: um corpo de barro pesa sobre o espírito e a alma do homem, por isso suas percepções são danificadas. Então você tem uma alma imortal, intelectual, inteligível, mas por causa do corpo de Adão caído, você não tem como reagir com todas as potências da sua alma. Irmãos, tal coisa não existe depois que você deixa esse corpo. As memórias são muito mais realçadas, o afeto tem muito mais peso. O que o rico fazia estando lá em tormento? Ele lembrava da sua casa. Não lembrava? Manda Lázaro à minha casa paterna. O afeto existia, a memória existia, a inteligência existia. E não só isso, ele não só lembra do que aconteceu aqui, ele identificava-se com os que estão lá. Certo? Por quê? Porque ele viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. É claro. O que isso mostra? Que dentro do Hades, a gente já falou disso aqui da primeira vez que a gente veio, os irmãos sabem daquela questão do além-vida, está tudo também no livro Hades do irmão Gouveia, se os irmãos quiserem adquirir também vale a pena. O Sheol, Hades, está no centro da terra para onde as almas vão. E chegando ali tem uma divisão entre paraíso e lugar de tormento, que é também chamado no hebraico de Abaddon. E no meio tem um abismo, mais profundo. E pela descrição de Lucas 16, parece que o paraíso está um pouco mais alto do que a parte de tormento. Porque o texto fala assim, levantando os olhos. Aí tem irmão que acredita que isso aí é, que nem um irmão que veio falar comigo, é que lá o rico estava lá no tormento, vendo Abraão lá no céu. Não, que visão que é essa? Ele está lá no tormento, lá embaixo, vendo Abraão lá no céu, passando pela terra. Não, tudo está dentro do Hades. Mas no Hades tem o paraíso e o lugar de tormento. O rico está no tormento, mas ele consegue ver Lázaro e Abraão um pouco mais alto, porque ele levanta os olhos. Então parece que aqui tem um precipício com o Tártaro, que é o poço mais profundo, separando esse lugar de delícias do lugar de tormento. E eles não só se veem, eles conversam um com o outro. Então diálogo, consciência está acontecendo. Ali preparado para o dia final. Para o dia final. Eles estão aguardando, mas estão conscientes. Estão conscientes. Uma outra coisa que é importante a gente saber aqui. Eles estão conscientes, dialogando, se vendo. E a Bíblia fala que há encontros entre pessoas nesse outro lado. Por exemplo, Gênesis 25, na hora da morte de Abraão. Abraão exalou o seu espírito e foi reunido ao seu povo. Se esse reunir aí está falando do corpo dele na sepultura, ele não reuniu ao povo. Porque onde estava o povo da família de Abraão? Na Mesopotâmia. Quantos quilômetros tem a Mesopotâmia de Hebron, onde Abraão morreu? Quase 1.500 quilômetros. Nem ao ser colocado no caixão, não significa que eles foram enterrados juntos e se encontraram, como alguns querem falar. Ah, não, o encontro aqui foi só porque foram enterrados juntos. Enterrados juntos, irmão? Abraão estava em Hebron, os parentes dele estavam em Mesopotâmia. E diz que ao exalar o Espírito ele foi reunido. Então, quer dizer, ele encontrou-se com os seus na além-vida. E pela história que nós vemos do Lucas 16, com a parábola do administrador infiel, a parábola é parábola do administrador, mas a história é um fato real para ilustrar a consequência da prática da parábola. Aí Jesus fala o quê? Que quando as riquezas nos faltarem, que nós deixarmos essa vida, os amigos nos receberão em tabernáculos eternos. Sabe, irmãos? Eu estou citando primeiro a Bíblia para depois falar de alguns fatos. Assim, extra-bíblicos de experiências de irmãos.
O C.S. Lewis, por exemplo, quando ele estava em coma, perto de morrer, ele passou por um coma, e ele voltou do coma, numa tarde, e ele disse assim, que ele olhou para o irmão dele e falou, oh, que tristeza, tendo chegado nas portas do paraíso, eu fui ordenado a voltar. Parece a história de um homem pego pelo gigante no portão do castelo. Aí ele termina dizendo, mas em sua vontade está a nossa paz. Aí ele viveu mais alguns dias e depois partiu de fato. Mas ele fala de ter chegado a um portal do paraíso. Há irmãos que falam de portal e de pessoas que os recebem nesse portal do outro lado, inclusive parentes. Confirmando o que Jesus fala, esses amigos nos receberão em tabernáculos eternos. Certo? Porque do lado da treva recebe também, viu? Lá em Jó 38, na versão Septuaginta, fala assim, Jó, você viu essa região chamada morte? Sinistra, assombrosa, que eu escondi dos filhos dos homens? Você viu acaso os porteiros que ficam ali? Você tem porteiro porque é mau, porque é bom não vai ficar atrás, né? É como os reis da terra que vão receber lá o anticristo também, Sim, né? lá em Isaías 14, diz que quando o anticristo for jogado nas regiões do abismo, então os reis da terra vão dizer, o além está escrito, se turba por causa de ti. E os refaíns que lá estão te dizem, tu também foste reduzido como nós? Tu também estás contado conosco? Não era você que enfraquecia as nações? Que governava e fazia o que queria na terra? Irmão, estou repetindo de cabeça, a vontade que dá é a gente ler tudo isso aqui. Os irmãos estão entendendo, é que não dá tempo, senão a gente nem termina a Tessalonicenses. Mas são só pontos para os irmãos entenderem. A palavra refaim só aparece no texto hebraico ou em Bíblias, que nem a textual traduz lá. Mas se você pegar o texto hebraico, onde está a sombra se turmam, é os refaíns. Na chegada dele no além-vida. Então, tanto do lado mal como do lado bom, tem consciência existindo. Muito ativa. Encontros. Abraços ou ódios. Eu conheço a história de um homem, eu só vou contar isso aqui, aí nós vamos a Tessalonicenses, porque eu estava falando que o irmão tinha colocado para a gente completar essa parte. Em Tessalonicenses, eu conheço a história de um irmão que deu o testemunho dele, hoje ele é um pastor, nem sei se ele está vivo porque o vídeo é antigo, né? Ele já era um senhor de idade quando ele gravou o vídeo. Ele conta a história dele dizendo que ele era ateu. E ele morreu, ele teve uma morte clínica, assim, de coma, e aí diz que deu paralisia, falta de oxigenação, morte cerebral, e ele saiu do corpo. Irmãos, tem muitos casos desses no mundo, viu? Tem muito caso. As chamadas EQMs ou ressurreições depois de ter o médico visto óbito. Pessoas que voltam. É muito interessante ler essas histórias. A gente, claro, não vamos confiar nelas sem a Bíblia. A gente filtra elas pela Bíblia. Mas quando uma história que é contada tem pontos bíblicos, você precisa ver tanto de pontos bíblicos que aparecem nas histórias dessas pessoas. Esse, no caso aí, diz que ele morreu e ele achou que ele estava no hospital ainda. Só que tudo ficou muito claro. E ele ficou ali perto do corpo dele. De repente abriu uma porta. Entraram algumas pessoas com vestes de enfermeiro, aquele jaleco branco dos médicos, alguns brancos, outros verdes, e falou, nos siga. Pô, tá bom. Devem ser médicos. Ele disse que a consciência dele todavia ficava, será que eu estou morto ou eu estou vivo? Porque meu corpo está aqui, eu estou aqui, o que está acontecendo? E ele seguiu essas pessoas. E eles atravessaram uma parede, que ele falou que ia parecer de concreto puro, maciço, e tinha um túnel aberto e ele ia andando, tudo branco no começo. Depois ia ficando cada vez menos luz, menos luz, menos luz. E aí tinha gente na frente e gente atrás, levando ele, como se fosse uma escolta. Aí ele percebeu que à medida que ele andava, entrando, essas pessoas iam ficando mais bravas, mais agressivas. Vamos, rápido! Empurravam ele. Empurravam ele. Ele, não, calma, eu tô indo. E aí já percebeu que o negócio não ia ficar bom, né? Só que não tinha o que fazer. Aí ele foi vendo que, conforme ele olhava, tinha uma multidão de gente naquele túnel cercando ele. Ele falou, pra onde vocês estão me levando? Vamos, rápido, rápido. Não falava nada, ele empurrava ele.
Aí ele chegou num lugar que ele desceu, era uma masmorra escura, e aí tudo se apagou. De repente, ele começou a receber umas dentadas. Engraçado isso, porque fala de dor como se tivesse um corpo físico. Mas irmãos, vamos dizer assim, a fisiologia do nosso espírito e alma permanece com traços daquilo que o nosso corpo tinha na terra. O rico fala de uma língua que tem que ser refrescada com água. Então, ele foi andando e essas pessoas começaram a dar dentadas e arrancar partes do corpo dele com as unhas, com os dentes. E aquela dor e aquela angústia, e elas blasfemavam, falavam coisas horríveis contra ele, contra Deus, e vinha assim, tentando... E aí dilaceravam umas às outras também, porque era um ódio. Eles parece que eram seres que não conheciam nada de amor. E ele viu que ele ia ser despedaçado ali. Ele ficava gritando, socorro! Que socorro? Socorro nada, né? Como é que tem socorro? E ele não sabe explicar como, mas ele começou a pensar, caiu uma consciência na hora, eu estou condenado, e como é que eu vou escapar daqui? E na hora, a mente dele começou como um filme. Lembrar se ele tinha algum ato de bondade para se apoiar, para ser a base dele de sair daquele lugar. E ele não conseguia achar. E não só ele, eu já vi casos de muitas outras pessoas que nessa hora a consciência volta lá no tempo de criança. Os bem-aventurados são as crianças. Ele voltou lá no tempo de criança, onde ele lembrava do pai dele falando de Jesus para ele. E ele só pensou, irmãos, ele nem falou. Ele pensou assim, se eu tivesse mais uma chance, eu acreditaria. Bastou. Quando ele pensou isso, entrou um clarão naquela sala, iluminou tudo e as sombras que atacavam ele desapareceu. E ele ficou ali, todo dolorido, caído sobre o lugar que foi deixado. Aí de repente ele começou a subir para fora. Começou a subir, foi levado diante de uma dimensão que ele foi tomado por um amor, por um senso de que ele era amado e querido, de uma forma que ele falou, eu gostaria de ficar aqui. E quando ele pensou, eu gostaria de ficar aqui, ele ouviu igual um trovão que passou por cima e por baixo dele, com uma voz dizendo, mas a sua hora não acaba aqui. Você vai voltar. Aí ele pensou em dizer não. Quando ele pensou em dizer não, só deu um trovão e ele acordou no corpo dele. E os médicos sem conseguir explicar como é que um cara que tinha dado morte cerebral voltou. Então, ó, irmãos, são casos, e ele está lá, ele dá a entrevista dele no documentário, e são coisas assim, que a pessoa confere, vai lá, vê o hospital que está internado, deu a morte, e é real. Então a Bíblia fala de consciência, e as experiências das pessoas confirmam que isso é verdade. Agora você vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus, nesse caso, né? Até as últimas consequências para salvar, por amor. Então, vamos agora voltar lá para Tessalonicenses. Então, fique tranquilo. Se o Senhor tardar a vinda dele, está tudo seguro. Ele não vai perder. E nenhum fio de cabelo ou qualquer parte nossa está esquecido. Ele tudo vai integrar-nos. Essa é a nossa esperança. Oi. Quando eu estava dizendo, foi falado que quando nós morremos, o nosso corpo vai para a sepultura, que nós somos bipartidos, né? Uhum. A nossa alma vai para o paraíso com o Senhor, e o nosso espírito volta para Deus. É isso mesmo? O espírito que volta para Deus, que Eclesiastes fala, é o alento, porque você tem 8 verbetes de significado da palavra espírito na Bíblia. O espírito que volta é o alento, né? Porque às vezes alento de respiração é chamado de espírito. Agora, o espírito, aquele órgão de adoração que está dentro de nós, onde o Espírito Santo habita, esse aí não se separa da alma. Ele vai junto, porque até Salomão chega a falar que até dos animais ele não sabia se ia para baixo ou para cima. Então, esse espírito, ele vai para algum lugar. E esse espírito é o que faz a sua alma permanecer integrada depois da morte. Ele é o Neshama Hashim. Ele é o fôlego de vidas que preserva a integralidade da sua alma. Não tem como, porque até lá no mundo dos mortos,
A Bíblia diz, por exemplo, que tem pessoas que adoram a Deus. Como é que você vai adorar a Deus sem o Espírito? Se o Espírito é o órgão da adoração. Agora, se você estiver se referindo à semântica da palavra Espírito como alento que sustenta a sua vida com esse Espírito aqui dentro, esse aí volta para Deus mesmo. Né? É isso. Capítulo 4, então. Então, é só um sono. A morte não mata mais ninguém. Os irmãos de Tessalônica precisavam saber isso. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 4:13. 4:14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que dormiram por meio de Jesus. Irmãos, aqui diz assim, os que dormiram por meio de Jesus. Você sabe como é que Deus põe um cristão para dormir? Fique tranquilo também quanto a isso. Nada. Eu sei que tem situações que parecem inexplicáveis. Cristãos que morrem por acidente. Cristãos que morrem com doença em caso terminal. De doença, sim, câncer. Coisas inexplicáveis. Mas Deus não erra, irmãos. Aqui é dito que quando um cristão vai ser posto para dormir, é por meio de Jesus. Jesus participa de todo o processo. Inclusive, às vezes, aparecendo para esses irmãos na hora da morte. Tem um livro que seria legal os irmãos lerem, sabe? Eu não sei se eu já falei dele aqui daquela outra vez, mas ele foi publicado pelo editor do Espaço. O que foi que eles disseram a um passo da eternidade? Você vai ver experiências de crianças, de jovens, de pessoas que na hora ali, da partida, tem casos assim que um jovenzinho fala para a mãe, eu vi ele, mãe. Ele volta do coma, assim, na hora de pedir para ele esteve comigo ontem. Ele assentou do lado da minha cama e falou que tudo vai ficar bem. Teve um caso que a criança começou a ter, acho que é aquela esclerose múltipla, e aí já ia morrer mesmo. E a mãe chorava, mas o pai, né? E a criança falou que sempre queria ver Jesus, e se Jesus traria um brinquedo para ela, né? Aí a hora que ela está em coma e os pais chegam perto para despedir, a mãe fala assim para o menino ainda em coma, filho, se for permitido a você falar conosco e falar se Jesus veio, fala pra gente onde ele está. Aí um pouco antes da criança morrer, ela volta do coma e fala para a mãe assim, mamãe, fica tranquila, eu estou indo. E ele trouxe brinquedos para mim. Você acredita num negócio desse? Eu acredito. Parece aquelas cenas de Jesus no The Chosen, fazendo brinquedo com as crianças no primeiro episódio. Deixando um cavalinho de madeira para mim. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Lindo, querido, carinhoso. Aí ele fala isso para ela, e a mãe tinha pedido outra coisa. Se você vê, ele fala em que lugar que ele esteve no quarto, ou que ele está vindo. De repente a criança está conversando com a mãe, aí ela regala o olho. Ela regala o olho e fala, ele está ali. Aí ele faz assim com os bracinhos, como se o Senhor tivesse feito assim para ele. Ele parte nessa posição. Ele cai assim para frente com a mãe segurando ele. O menininho. É como se o Jesus pegasse a alminha dele no colo e aí só cai os bracinhos dele. Ele parte desse jeito. Porque é por meio de Jesus que os santos são postos para dormir. Jesus não está separado do nosso corpo, mas também não está separado do momento da partida. Os que mediante Jesus dormem. Que lindo, irmãos. E por que eu só falar outra coisa, por que Paulo põe aqui, como o irmão, acho que é o irmão, não sei se é o Penton ou o Lang que fala isso, por que Paulo só põe o nome Jesus aqui, não Jesus Cristo, ou por meio de Cristo, ou Filho de Deus? Porque a experiência da morte é uma experiência muito dolorosa. É necessário, se nós só podemos ter consolo daquele que sofreu. Se alguém não sofreu, se alguém não é humano para se identificar com a nossa dor, que consolo ele pode nos dar? Então Paulo não fala do nome divino do Senhor, ele fala do homem Jesus, daquele que passou pela morte como nós, que sofreu as dores da cruz como nós. Ele está habilitado a estar com os santos na sua partida também. Então é por meio de Jesus que
eles são postos para dormir. Olha, irmãos, quanto consolo isso devia ser para os irmãos de Tessalônica. E quanto consolo isso deve ser para nós também. Quando aquele irmão que perdeu as 2 filhas no naufrágio do navio, que escreveu aquele hino, amor que não me larga, não, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Estava confundindo os cânticos. Imagine a hora que aquelas meninas estavam se afogando. O desespero que me bate na hora. A dor da mãe não poder salvar a filha. Só que, irmãos, na dimensão espiritual acontecem coisas que nós só vamos entender e ter nossa lágrima enxugada do outro lado. O fato é que os santos adormecem por meio de Jesus. Com a presença real do Senhor. Então vamos continuar. Deus vai ressuscitar esses que foram postos para dormir por meio de Jesus. Dizemos-nos, pois, pela palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. A palavra vinda aqui é parousia. Deixa eu ler um outro texto com os irmãos. Vamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. Versículo versículo 8. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e aniquilará pela manifestação da sua vinda. Viu a palavra vinda aí? Essa palavra é diferente daquela da primeira epístola. Lá é parousia, aqui é epifania. Então, na verdade, perdão, irmãos. A palavra vinda é a mesma da epístola. Só que a palavra resplandecer, que fala aqui, ó, aniquilará pela manifestação da sua vinda. A palavra manifestação é epifania, a palavra vinda é parousia. Então deveria ser traduzido assim: o iníquo a quem o Senhor Jesus matará e aniquilará pela epifania da parousia. Aqui Paulo põe as 2 palavras, manifestação, epifania, e vinda, parousia. Mas tem lugares do Novo Testamento que a palavra epifania é traduzida vinda. Aqui está parousia, que é a mesma palavra do capítulo 4, lá, da primeira epístola, e a palavra epifania, que é traduzida manifestação, aparição. Certo? Só que tem capítulos da Bíblia que a palavra epifania, que é aparição, é traduzida vinda também. Você quer ver um exemplo? Vamos em 1 João capítulo 2. Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Eu estou chegando já na conclusão, tá? 1 João capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28, isso mesmo. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A palavra vinda aqui não é parousia, é epifania, que lá em Tessalonicenses é traduzido como manifestação da parousia. Você vê que são 2 palavras que são traduzidas por vinda, mas ali em Tessalonicenses os tradutores fizeram a diferença de manifestação da vinda. Aqui João usa só a palavra manifestação, que é traduzido por vinda também. Então a gente tem que olhar no grego para saber por quê, irmãos. Porque a vinda do Senhor ocorre em 2 etapas. É uma vida, mas em 2 etapas. O que é epifania da parousia? A parousia, né, que seria a melhor pronúncia. A parousia do Senhor, ela começa a acontecer no momento que ele se levanta do trono.
Quando Jesus levanta do trono para descer, inicia a sua parousia. Só que até o momento de ele deixar o trono e ele tocar no Monte das Oliveiras, passa 7 anos. Mas tudo é parousia. Tudo é parousia. Só que a hora em que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, essa parousia, que é a descida dele em secreto, e quando ele levanta do trono, ele arrebata os vencedores até o trono, os vencedores vão até o trono. Depois ele desce escondido com eles, desde o trono, envolto em nuvens, e para nos ares, e arrebata mais um pouco, até os ares agora. Nós vamos ver isso. E a hora em que depois de arrebatar esse grupo, acontece o tribunal de Cristo, todo o processo, e aí ele vai julgar o anticristo e as nações, pisando no Monte das Oliveiras, esse momento em que ele deixa de estar envolto em nuvem ou sobre a nuvem e se torna claro a aparição pública, isso é epifania. Então, a epifania da parousia é o momento final da parousia. Deu para entender? A palavra epifania, só para a gente poder entender melhor, no grego ela é epifania. Faneus de esplendor e epi de sobre. Então, é a aparição do alto. A aparição, irmãos, está falando aqui de resplendor, de brilho, igual o sol. Jesus vai voltar, a vinda dele vai ser uma parousia que vai terminar numa epifania. Em qual dos momentos nós estamos aguardando? Para qual dos momentos? O ideal, de acordo com a Bíblia, irmãos, é que a vinda dele, de aparição, de epifania, é para julgar o mundo e estabelecer o milênio. A vinda dele para aqueles que estão esperando é uma parousia. É a sua presença confortadora, na qual ele leva os vencedores embora. Deu para entender? Sim. Só para os irmãos a gente poder ver esse assunto, ainda um pouquinho mais, só mais um pouquinho, a gente já encerra. O que acontece? Você reparou que Paulo, quando está falando da parousia do Senhor, ele fala que nós encontraremos eles nos ares, nuvens? Só queria dar um dado aqui para os irmãos. O arrebatamento descrito por Paulo aqui é um arrebatamento geral, panorâmico. Porque Paulo está escrevendo para irmãos novos, irmãos que estão preocupados com relação ao que aconteceu com aqueles que morreram. Paulo não está entrando em detalhes de como vai se dar todo o ciclo de arrebatamento. Porque os irmãos leram, lembra que a gente leu em Apocalipse, capítulo 14? Por que eu pedi para ler lá? Porque lá aparecem as primícias, não tá? As primícias registradas no capítulo 14? Apocalipse 14. E aonde que as primícias estão? Onde que elas estão, irmãos? Qual que é o lugar que elas estão lá? Vi o Cordeiro, 144 mil, diante do trono. E onde está o trono? Nos céus. No terceiro céu. Uai, mas Paulo falou que nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Mas as primícias não estão nas nuvens, estão nos céus. Você percebeu? Então, o arrebatamento que Paulo menciona aqui não é o arrebatamento dos vencedores primários. É o arrebatamento da grande maioria da igreja. A maioria da igreja vai encontrar o Senhor apenas nos ares, nas nuvens, quando ele já tiver deixado o trono do céu. Mas existe um arrebatamento mais particular, que é para aqueles que vão subir até o trono no Monte Sião celestial, aonde estão os 144 mil comprados da terra. Entendeu? Então, outra coisa, quando Paulo fala assim, nós os vivos, os que ficarmos, a expressão ficarmos, no grego, significa ficarmos quando outros partiram. Ela é usada nesse sentido pelos textos de outros escritores gregos da época de Paulo. Quando tinha uma corrida e alguns davam uma arrancada na frente e outros ficavam para trás, era essa palavra que era usada. Então, alguns foram e outros ficaram. O próprio Paulo está dizendo, nós os que ficarmos, porque vai ter alguns que vão ficar para ver a parousia acontecer na sua descensão. Mas vai ter outros que vão ter ido e vão estar descendo com o Senhor nos processos. Então, o arrebatamento que ele fala aqui, você fala, mas por que Paulo não entrou nesses detalhes?
Primeiro ponto, irmãos, não é porque Paulo não menciona que tem arrebatamento seletivo, que não existe arrebatamento seletivo. Se eu falar assim, por exemplo, eu estive na casa do irmão Fábio e nós comemos um jantar. E nesse jantar, eu comi alface. Aí depois alguém encontra o Luan, e o Luan fala assim, eu estava na casa do irmão Fábio e comi costela e comi uma macarronada. Ou seja, no mesmo evento. No mesmo evento. Você vai dizer que o que eu falei é mentira, ou que o Luan disse desmente o que eu falei? Não. É que um descreveu só uma parte, que também é verdade. Agora o outro acrescentou outros detalhes que tinha no mesmo evento. Quando Paulo fala do arrebatamento, Paulo não menciona os diversos ciclos de arrebatamento, porque ele está preocupado em dar uma ideia geral do que vai acontecer. Mesmo porque o encargo dele era consolar os irmãos que vai haver arrebatamento para vivos e ressurreição de mortos. Mas a sequência perfeita de tudo isso, você vai precisar de Mateus, Apocalipse. Entendeu? É João que vai ser levado pelo Senhor, que vai mostrar a sequência de tudo isso que vai acontecer. Só para os irmãos verem que eu não estou aqui forçando uma interpretação, ao dizer que Paulo mencionou o arrebatamento de nuvens, mas que existe um arrebatamento que é anterior ao arrebatamento das nuvens para aqueles que realmente pagam o preço e amam o Senhor. Porque não é porque, eu vou encontrar o Senhor nos ares, irmãos, já está bom. Não, irmãos. Arrebatamento, você sabe quem que vai encontrar o Senhor nas nuvens aqui, que Paulo menciona, que vai ficar e ser levado para nuvens? São aqueles que já foram deixados para a grande tribulação. Você entendeu? Porque quem for arrebatado como vencedor não vai pegar as nuvens, vai até o trono. Por isso que lá em Apocalipse 14, vamos ler lá para os irmãos verem isso. Vamos voltar lá. E ler com cuidado. Então, o que está acontecendo aqui, porque tem irmãos que vão falar assim, não, esse negócio de arrebatamento aí é um só, vai ter para nuvem mesmo. Né? Vamos. O que importa é que eu estou salvo. Se eu estou salvo, eu já serei arrebatado, está tudo bem. Eu só tenho que esperar o Senhor agora. Como se não existisse a nossa responsabilidade em nos santificar. E como se essa santificação não redundasse em diversos níveis de glória, mesmo na vinda do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, não é tão simples assim. No sentido de podemos viver uma vida de qualquer forma depois de cristãos. Já que todos vão ser arrebatados, eu também serei. Uma hora você se viver uma vida de qualquer jeito, você vai ser arrebatado mesmo. Nem que for com uma respirinha do campo que ficou por último. Você vai ter que ir. Mas para aquele que pagou um preço maior, irmãos, a glória é maior. Mas Paulo não está falando ainda de glória, ele está falando para irmãos que não tinham nem consciência do que era isso. Então ele só vai falar assim, é igual eu falando. Eu comi alface na casa do meu Fábio. Mas aí vem o Luan e fala, tinha alface, mas também tinha isso. É um acréscimo. A revelação dada por Paulo em Tessalonicenses, em comparação com a revelação de João no Apocalipse, é o acréscimo do mesmo evento. Não é porque uma verdade foi omitida numa passagem que ela contraria outra dita na outra passagem. Porque Apocalipse, dando mais detalhes desse evento, vai dizer que tem uma separação aqui. No capítulo 14, vamos ver, irmãos, põe atenção no texto e lê comigo com cuidado. Fala, e então olhei e eis o cordeiro em pé, na onde? Mas esse Monte Sião é o Monte Sião de Jerusalém na terra ou no céu? Como é que você sabe que é no Sião celestial e não no Sião de Jerusalém na terra? Porque fala que ele comprou da terra. A palavra grega é tirou para fora, resgatou da terra. Então não está na terra. Outra coisa, esses 144 mil que traziam escritos na testa o nome o seu nome, o nome do cordeiro e o nome do pai. Aí alguns querem falar que eles são os 144 mil do capítulo 7. Que são 12 mil selados de cada tribo de Israel. Só que lá, irmãos, aqueles 144 mil lá são israelitas. Eles não têm relação com Deus como pai. Deus para eles é Yahvé.
E eles não conhecem Jesus até aquela hora como Cordeiro. E aqueles lá estão na terra. Esses daqui, eles são os que seguem o Cordeiro. Tem que ser cristão. Só nós conhecemos o Senhor Jesus já como Cordeiro e temos o Pai como Pai. Está dando para entender? Outra coisa. Aonde que é a localização deles? Tanto o irmão Fábio citou aqui. Eles foram tirados da terra, comprados da terra, então não estão na terra. Como o texto é bem claro no versículo 2 em dizer: e ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas e como o som de forte trovão. E a voz que eu ouvi era como o som de arpistas que tocam suas harpas. E cantavam um novo cântico diante do... Aonde que eles estão? Diante do trono. Onde está o trono? Ah, irmão, não, mas é o trono de Davi lá em Jerusalém. Não é não, irmãos. Por quê? O trono de Davi em Jerusalém não tem as outras coisas que a gente vai ver aparecer aqui, ó. Diante do trono dos 4 seres viventes. O trono que tem os seres viventes, no capítulo 5, está onde? No céu. Os seres viventes estão lá. Os anciões também estão lá. Então é o trono do céu, certo? Esses 144 mil estão no céu. Eles são comprados com primícias da terra, tirados, arrebatados até os céus. Agora vamos continuar lendo. Depois que mostra as primícias, aí começa a descrever a voz dos anjos, a perseguição do anticristo, uma sequência de eventos. E aí no versículo 14, que a gente já leu também, e olhei e eis uma nuvem branca. Agora a cena não é no céu, agora é a nuvem nos ares. E sentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Então esse Filho do Homem, que é o Cordeiro no céu, agora é mostrado vindo sobre nuvens. Já deixou o céu. Aqui está falando da sequência da sua parousia. Certo? Então ele desce do trono nos céus em direção aos ares. Com 144. Porque a Bíblia fala não só que alguns vão esperar a vinda do Senhor, mas também diz que o Senhor virá com os seus santos. Alguns vão vê-lo vir, outros vão vir com ele. No caso dos 144 mil, já estavam nos céus e o Senhor agora está descendo em nuvens. E aí o que é dito aqui? Outro anjo saiu do santuário celestial, gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: envia a tua foice, ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Aqui você tem que entender outra passagem bíblica que é Mateus 13. O que Jesus fala lá em Mateus 13? Ele compara os cristãos ao quê? Ao trigo. Plantado aonde? No campo. O campo é o mundo, a terra. Então os cristãos são comparados ao trigo crescendo nesse mundo. Quando chegar a hora da ceifa, o que é a hora da ceifa? É a hora da colheita. Ele vai colher o trigo, certo? Na hora da ceifa. Está falando da hora do fim dessa era, da vinda dele. Aqui também está falando da hora da ceifa. Mas na hora da ceifa, ele está no céu ou já está na nuvem? Está na nuvem. Então você está entendendo? Por isso que também lá em Mateus 13, Jesus fala que o trigo é levado para onde? Para o templo ou para o celeiro? A fazenda tem a casa do dono, o celeiro e o campo. O celeiro é um lugar que não é nem a casa do dono e nem o campo. Ele está na metade do caminho. E o trigo é recolhido no celeiro. Não é o que Jesus falou? Mas o trigo recolhei no meu celeiro. E aqui as primícias são levadas para casa do dono, que no caso aqui é o templo de Deus, onde o sacerdote movia o molho de primícias, na presença imediata de Deus. Primícia é na presença de Deus. Trigo é no celeiro. O celeiro está entre a casa de Deus, o proprietário do campo e o campo. E o que fica sendo o celeiro? As nuvens. Que não estão nem na terra, mas também não estão no terceiro céu. Agora, irmãos, uma outra coisa que a gente tem que saber. Trigo amadurece só depois. Por isso que esses daqui são deixados para amadurecer. É impossível não ver dois, pelo menos dois. Eu acredito em 7 arrebatamentos, tá? Mas aqui em Apocalipse 14 já mostra pelo menos 2. Pelo menos 2. Então eu respeito os irmãos que pensam que vai ser todo mundo junto,
vai ser só na nuvem, ou vai passar pela tribulação, mas aqui está mostrando que um grupo já foi e o outro ainda está aguardando. Tem um grupo que já está lá em cima, como primícia, e o outro é trigo no campo, esperando a hora de amadurecer. E as primícias não é de trigo, ela é de cevada. Por quê? A cevada amadurece antes do trigo. Você tem que entender Levítico 23, que é a linguagem disso aqui. Levítico 23, falando das 7 festas do Senhor, diz que a cevada, o molho que era oferecido pelo sacerdote no templo, era cevada. Por quê? A cevada, quando passa o inverno, ele é o primeiro grão na Palestina que amadurece. O trigo é só depois. Então o trigo fica mais tempo no campo. Você entendeu? A cevada vem antes. A cevada amadurece antes, o trigo vem depois. Por isso que em Êxodo, na praga da chuva de pedras, diz que as pedras danificaram o quê? A cevada, mas não foi danificado o trigo nem o linho, porque eles só cresciam depois. Cresciam e amadureciam depois. Mas a cevada é antes. E a cevada, sabe o que é a cevada, irmãos? Sabe do que é a cevada, a tipologia na Bíblia? Como ela é o primeiro grão que sai do inverno, ela representa a ressurreição. As primícias que são levadas, então, sendo grão de cevada, representam os crentes, que não só são crentes com a vida de Deus, que é o trigo, mas com a vida que vive ressurreição já. Que aprendem a viver pela vida do Senhor Jesus ressuscitado. Que aprendem a vencer Satanás, a carne, pelo poder de ressurreição do Senhor Jesus. Esses são levados antecipadamente para o templo, como primícias para Deus. Então você tem a primeira colheita e você tem o trigo que amadurece depois, no campo. Por isso que lá em Mateus, recolham o trigo no meu celeiro. Paulo não está tocando todos esses detalhes aqui, porque ele está tentando consolar os irmãos de que o Senhor virá. Mas nós sabemos que tem essa diferença. E aqueles que vão encontrar o Senhor nos ares, já vão encontrar Ele depois de passar por uma perseguição. Depois de passar pelo período da grande tribulação. Mas o ponto, bom, eu já estourei o tempo, né? Deixa a gente concluir aqui com uma coisa que eu queria dizer de encorajamento para nós. Mesmo esses que amadurecerem depois, que forem levados aos ares, ainda serão vencedores. Poderão ser vencedores. E tem uma coisa muito bela que acontece aqui. Satanás se alojou nos ares, certo? Onde a Bíblia fala que é a atuação dele agora? O príncipe da potestade do ar. Mas o Senhor está descendo, irmãos, com seus vencedores na sua parousia, purificando tudo. Colocando todas as coisas em ordem. E assim como quando Satanás caiu, ele se aloja dos ares e macula essa terra, e dos ares ele influencia os homens para o mal, agora o Senhor Jesus ressuscitado está descendo e vai encontrar os seus santos no mesmo lugar que era ocupado por Satanás antes. Sabe o que é isso? Isso é exibição de vitória pública. Isso é o jeito de, vamos dizer assim, do Senhor se gabar. Está entendendo? Há um santo gabar-se do Senhor Jesus. A vingança de Deus. A retribuição. O triunfo do Senhor sobre o inimigo. Os ares que foram tanto tempo usados. Quando fala ares aqui, não está falando só daqui do ar. Está falando da dimensão que pega da nossa atmosfera até a região do primeiro céu que termina na Lua. É assim que esse primeiro céu era avaliado pelos judeus e os gregos. Até a dimensão da Lua. Esse espaço, irmãos, parecia que era um cerco que Satanás havia feito ao redor do nosso mundo para influenciar os homens para o mal. Mas o Senhor Jesus, irmãos, vai descer. Ele vai arrebatar os vencedores até o terceiro céu. E conforme ele for descendo com eles, sabe o que vai acontecer? Uma faxina. Ele vai limpando os ares, irmãos. Então, desde essa parte toda do primeiro céu até a terra, tudo vai ficando cada vez mais limpo. Eu fico imaginando uma coisa. Isso aqui deve servir de encorajamento para nós. Quantos pensamentos, quanta influência maligna não vem sobre a nossa mente, sobre a nossa carne hoje, que tem a ver com esses poderes aéreos. Como é que você explica um caso que você vai dormir bem, o Senhor no outro dia acorda desanimado para ler a palavra, acorda indisposto para buscar Deus, acorda fortemente tentado,
Acorda com sentimentos que você não consegue nem explicar. Você sabe o que é isso? São os poderes caídos dos ares. Nós estamos nos movendo numa massa de rebelião contra Deus, espalhada pelos ares até a dimensão que pega toda a camada de ozônio. E até fora dela, da atmosfera, até a faixa da Lua. Tudo isso está tomado por poderes contrários a Deus. E é por isso, irmãos, que acontece tanta coisa desastrosa, desgraças na Terra, inexplicáveis. Um jovem entra numa escola com arma, atira nos professores e nos alunos e se mata. Alguns matam pessoas, eu ficava ouvindo uma voz que me mandava fazer isso. Em nós que somos cristãos, a coisa talvez não chegue nesse ponto todo, mas nós sentimos, irmão, ou você não sente? Você não sente que tem alguma coisa errada? Parece que tem alguma coisa, irmãos, algum poder, alguma coisa contrária ao Senhor. O ar está contaminado. Toda essa esfera é contrária a Deus. Está tomada de espíritos caídos. Mas o Senhor vai descer. E Ele, com a trombeta, na hora da sua descida, Ele vai purificar os ares. E esse poder que antes era tão maligno, e que era invisível, e que pleiteava conosco, agora vai ser reunido e concentrado e jogado sobre a terra. Porque isso quer dizer o quê? Satanás e seus anjos perderão a sua influência nos ares. Eles ficarão limitados a agir só na terra. Circunscritos à terra agora. Bendito seja o Senhor. E no lugar que ele maculou durante tanto tempo, o próprio Senhor, reunido com a sua noiva, exibirá o seu triunfo. Isso que é... Como é que eu vou usar a palavra? Isso que é triunfo. Isso que é gabar-se. Entrar na própria fortaleza do inimigo, da sua sede de comando, e fazer um palco de casamento. Porque é isso que vai acontecer. O noivado e limpando tudo. Você já pensou um homem que... É como se fosse um homem que entra na fortaleza de um bandido que detinha sua noiva cativa e não só expulsa o bandido e todas as coisas ali, mas começa a fazer a festa lá dentro mesmo. É isso, irmãos. Hã? Declaração de território, de triunfo, de amor e de tudo que isso vai significar para os santos que encontrarem o Senhor. Não é à toa que o Senhor vai nos arrebatar para o encontro dele nos ares. Os vencedores vão começar um antigozo antes, os primeiros, mas a grande reunião e congregação do povo de Deus, até dos vencedores primários e tardios, será nos ares, onde a noiva vai ser composta. Bendito seja o Senhor. Amém. Essa é a nossa esperança. É isso que vai acontecer. Esse dia se apressa. Amém. E nós, irmãos, até que ele venha, nós clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Nós queremos isso. Nós queremos que o Senhor conserve o nosso coração pronto para esse momento. Então, irmãos, que o Senhor continue falando no nosso coração. Tinha muitas outras coisas. Olha, eu estou parando aqui por causa da hora, tá? Tinha muitas outras coisas para falar. Eu queria, se tivesse tempo, falar de toda a ordem dos 7 arrebatamentos, mostrando a diferença deles. Assim, não, mas eu estou com todos os irmãos, né? Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Né? Os que quiserem ouvir, tem uma série já gravada lá no meu canal que dá um total de 12 horas. Você vê o tempo que precisar, né? 12 horas. Lá tem tudo bonitinho, assim, separadinho, tá? Dá para os irmãos assistirem. Depois eu passo. Depois eu passo o link, tá? Mas que o fato que a vinda do Senhor é a nossa esperança permaneça forte no nosso coração. E que nós possamos saber, irmãos, que essa situação hoje vai ser revertida. E que o Senhor vai exibir o seu triunfo no próprio campo de atuação do inimigo. E nós dizemos, vem mesmo, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Realize e conclua a sua obra. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.